Seja bem-vindo ao episódio de número 10 do Surrealista, o podcast para quem não vai mais à balada, mas se for, não beija bolsonarista. Sim, estamos há 10 episódios no ar tentando derrubar o Bolsonaro e tomar o poder no sul do país, mas tudo que conseguimos até agora foi anexar o Mato Grosso do Sul ao nosso território. Se você não entendeu esse comentário, você não está ouvindo todos os nossos episódios. Eu sou o Carlos Henrique Braga e está aqui comigo o Felipe Silveira. Olá, Felipe. Amanda não está hoje, mas você está. Bem-vindo aqui, soldado do Exército Sulista. Bom dia, Carlos. Tivemos uma baixa aí, né? Amanda não vai poder participar desta batalha específica, mas eu gostei muito do que tu falou, porque me lembrou muito minha adolescência, quando eu era muito fã da TV Cruz, né? A TV Cruz era o Comitê Revolucionário Ultra Jovem, isso moldou um pouco a minha personalidade, talvez por isso que eu seja assim meio maluqueta das ideias e queira via comunicação mudar coisas. Parece um esforço inútil, mas a gente segue tentando. A gente segue tentando. Sabe que esse episódio do beijo, que não beija bolsonarista, aconteceu. Eu vi isso acontecer. Eu tava com uma amiga, ela veio aqui em Joinville visitar a gente foi numa baladinha, e um cara se aproximou dela, ela realmente perguntou em quem ele tinha votado, tinha menos de um ano que o Bolsonaro era presidente, ele disse que tinha votado no Bolsonaro e ela não beijou. Vocês dois dormiram no ponto, porque poderia ter me apresentado já essa amiga sem ter ido pra balada. Pois a gente já resolvia isso já. Era revolucionário já naquela época. Então a gente já teria resolvido isso. Beijo. Ela não precisava passar por essa situação desagradável de chegar a conversar com o bolsonarista. Não tô brincando. Exatamente. Não tô brincando muito, não. É realmente desagradável. Meu querido, estamos há 10 edições no ar. Hoje temos prêmios, temos uma premiação importante para as pessoas que estão ouvindo, carros, casas. Temos o quê? Temos só uma informação de que o programa agora é semanal, né? Essa é boa. A gente penou para chegar no 10º episódio, né? Porque lá na nossa... Hoje a gente está fazendo esse episódio aí, como nos velhos tempos, só nós dois. E a gente penou um pouco para chegar nesse episódio, porque era mensal, quinzenal, sem data, não conseguia fazer no dia, não tinha editor, não tinha nada. Foi difícil chegar até aqui, mas daqui pro episódio 20 vai ser rapidamente. Porque agora somos semanais. Somos semanais, então a gente faz aniversário, quem ganha o presente é você. Toda semana você pode ouvir o Surrealista, interagir com a gente nas redes sociais também, no Twitter e no Instagram. Eu queria dizer que hoje tem estreia de quadro e que hoje tem uma discussão importante aqui sobre a corrida eleitoral ao governo no sul do país, além do troféu Surrealista, que está imperdível. Vamos começar por onde? Por onde você quer começar aqui? Para o pessoal não desligar o podcast agora enquanto lava a louça. A gente começa sempre pelo tema principal, né? O tema principal aí acho que a gente separou ali eram as eleições, né? Depois a gente vai para os quadros. Exatamente. Vamos começar aqui pelo começo, então, né? Eleições agora em outubro, os partidos têm até 15 de agosto para registrar seus candidatos, lembrando que todo mundo é pré-candidato até agora, né? Eu queria começar pelo Paraná, que é onde a coisa está um pouquinho melhor desenhada, né? A gente teve como novidade o anúncio de filiação do Roberto Requião, né? Famoso Roberto Requião, 40 anos no MDB, agora vai se filiar ao PT no próximo dia 18, sexta-feira. Ele anunciou isso num vídeo nas redes sociais dele. E lá no Paraná, a corrida é para o Palácio Iguaçu, em Curitiba, né? O Requião já tem 81 anos. Mas nas pesquisas ele não é o preferido, ele está com 19,8%, bem atrás do Ratinho Júnior, isso mesmo, do filho do Ratinho, que é do PSD, que está com 50,1%. E eu estava conversando com um amigo meu de Guarapuava, aqui comentando com ele que tem um terceiro colocado aqui, muito lá embaixo, que é o César Silvestre Filho, que foi prefeito lá em Guarapuava, interior do Paraná, e tem 3% das intenções de voto. Ele é do PSDB. É muito cedo para falar nessas pesquisas ainda, né? Toda coisa vai acontecer, as coisas vão se desenhar ainda, mas o Ratinho Júnior é franco favorito, apesar de todos os problemas paranaenses, né? As rodovias
tem alto preço de pedágio que voltaram a ser estadualizadas, mas que vão ser privatizadas, colocados para iniciativa privada de novo. O racionamento de água, que durou 2 anos em Curitiba, escaldou os eleitores aí do Ratinho Júnior, mas ele ainda teve uma aprovação de 66% em 2021, Felipe. Isso é coisa pra caramba. Acho que é maior que a do Moisés ainda, né? É bem maior, né? Assim, as duas eleições do Sul aqui, dos nossos vizinhos, a gente está falando de Santa Catarina, são bem fáceis, assim, vamos supor que se o Eduardo Leite quisesse disputar, né, ele seria franco favorito e o Ratinho também franco favorito. Eu acho que, só fazendo um comentário, tu falou ali que nem todos são candidatos ainda, né? Não, todos são pré-candidatos. Tem gente que nem é candidata, mas ao mesmo tempo ela é super candidata. Por exemplo, o Lula, né? O Lula, ele ainda não falou da candidatura dele, ele sempre disse, não, tô pensando aqui, mas todo mundo sabe que o Lula é candidato e é o favorito nas pesquisas. E outra coisa que eu acho muito importante da gente começar a falar sobre eleições, né? A gente vai sempre passar por esse tema, é que a gente está enfrentando o bolsonarismo, e o Sul é uma peça-chave aqui para vencer o bolsonarismo. A gente tem que reduzir o potencial de votos do Bolsonaro no Sul, né, diluí-lo, né, fazer alguma coisa para que a gente possa dar a nossa contribuição nacional também para tornar o Brasil um país melhor. Acho que é muito importante a gente ter essa discussão, e daí do que tu está falando do Ratinho ali... Do Paraná. Né, ele teve um apoio importante do Bolsonaro nas eleições de 4 anos atrás, né? E parece que vai ter de novo, né? Pelo jeito. Exatamente isso que eu queria destacar, né? Como o Sul, assim, do ponto de vista das eleições para os deputados, para governadores e tal, ele ainda segue, né, talvez não na extrema direita, assim, mas na direita que dialoga bem com a extrema direita, né? Então, acho que os eleitores do Sul ainda estão... a gente ainda não consegue fazer o dever de casa, digamos, de fazer esse trabalho de negação ao fascismo, que é o que o Bolsonaro representa, né? Os candidatos que são favoritos acabam dialogando muito com o Bolsonaro. Exatamente. O Requião, no vídeo dele que ele fala da filiação ao PT, ele fala bastante disso, dessa frente que tem que ser formada lá no Paraná, para que eles consigam derrotar o bolsonarismo. O Requião, apesar de ser do MDB, mas lembrando do passado do MDB, de luta contra a ditadura, né? Ele era de uma ala mais à esquerda do MDB, né? Sempre foi conhecido pelas posturas mais de esquerda dele, né? E pelas posturas mais impositivas. Ele sempre foi meio assim... ele sempre defendeu muito fortemente as posições dele dentro do MDB, né? E agora ele saiu do partido muito decepcionado por causa do apoio que o partido deve dar ao Ratinho Júnior, né? Ao candidato ai, meu Deus, do Bolsonaro lá no Paraná, né? Sobre o Requião, assim, eu acho que é muito importante frisar como por uma figura que nem ele, como é difícil sair do MDB, né? Essas figuras, aqui em Santa Catarina, a gente tem o ex-governador Paulo Afonso também, que está num processo parecido. Para eles, o MDB é muito, assim, é um lugar extremamente importante da vida e para o Brasil, o que o MDB fez, né? Tanto na ditadura e principalmente ali no logo pós-ditadura, né? O MDB tem esse papel aí de ser essa casa da oposição, de abrigar opositores e tal, à esquerda e tal, e de ter esse centro democrático aí, que, né, depois que saíram os partidos, né, de esquerda, saíram da aba do MDB, ele continua ainda com essa pegada de ser o partido ao centro-esquerda, mas com a pegada democrática, né? Muito keynesiano, né? Muito defensor de um Estado forte e tal. E isso acho que depende muito o nosso olhar sobre o MDB depende muito da nossa idade, né? Então tem gente que vai ter essa lembrança do MDB de oposição, de resistência na ditadura, de ser o partido do Sim Senhor, né? Porque tem a piada, né? Existia o partido do Sim e o partido do Sim Senhor, porque, querendo ou não,
tinha que estávamos numa ditadura e tinha que obedecer à ditadura. Então, mas o MDB tem essa importância. Então, mas para os mais jovens, o MDB já tem esse caráter fisiológico que se formou muito nos anos 90, ali na década de 90, no começo dos anos 2000. O MDB se aliou aos partidos, né? Se aliou aos partidos que estavam no poder. Acho que era um partido muito grande, sempre pensando em cargo e sempre pensando em como ele poderia ficar cada vez mais forte, independente de governo. Então, acho que a visão sobre o MDB acho que varia muito em relação a isso. E aí, essas figuras históricas, elas têm dificuldade de deixar o MDB. O Requião sempre falou disso, que ele não ia deixar, né? Houve um momento ali em que havia o Requião e o Pedro Simon, né? Que era o grande político do Rio Grande do Sul. Pedro Simon. Do Paraná? Não, o do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, entendi. Pedro Simon. Um ex-governador, muito importante e tal, então também MDBista, então eles também tinham esse apego, né, essa questão, não vamos deixar o MDB, vamos fazer o MDB melhor, vamos puxar o MDB para o centro de novo. E aí o Requião viu que realmente seria impossível para ele e acaba de deixar, né, se filiando a outro projeto. Deve ser difícil você fazer parte de um grupo que você considera pra caramba e depois você vê esse grupo descaralhar, como aconteceu com o MDB nos últimos anos, né? Sim, não é fácil para essas pessoas também, sim, né? E daí, voltando a falar, já retomando o assunto e puxando para Santa Catarina, que que a gente conhece um pouquinho melhor, o Dário também, né? O senador Dário Berger, né? Foi prefeito de São José, prefeito de Florianópolis, é uma figura importante do partido. Para as pessoas da minha idade que cresceram em Santa Catarina, Dário sempre foi uma figura à direita. Ele continua sendo uma figura à direita, mas assim, ele também está fazendo esse movimento para a esquerda, embora seja no PSB, né, que cabe ali figuras não tão à esquerda, mas tem tentado se posicionar à esquerda. O Dário Berger também está fazendo esse movimento, visando as eleições, mas não só isso, né? Visando também essa resistência ao bolsonarismo, né? Hoje o MDB de Santa Catarina, por exemplo, tem um candidato, a indicação deles é um bolsonarista, prefeito de Jaraguá do Sul, Antídio Luna, ele é bolsonarista, e ele tem indicação, atualmente ele que tem indicação, claro que as coisas ainda tem muita água para passar por baixo dessa ponte, mas então foi dominado pelos bolsonaristas, digamos assim. Então tem uma resistência interna, né? O Paulo Afonso, o nosso ex-governador aqui, como é que é o nome dele? Eduardo Pinho Moreira. Não, Eduardo Pinho Moreira também oferecem essa resistência interna no MDB, mas e são figuras que a gente sempre viu à direita, assim, mas a centro-direita, né? Mas não são bolsonaristas. Então, mas isso o MDB está mais pendendo para o lado de lá, digamos assim, com o Antídio hoje. A gente tem uma listinha de... Diga. Pode concluir. Não, e o Dário está fazendo justamente esse movimento de sair, né? A mesma coisa aconteceu nacionalmente com o ex-governador Geraldo Alckmin, que muito criticado aí pela aliança que o Lula está tentando costurar, mas também esse mesmo movimento, né, contra o Bolsonaro, né, contra a extrema-direita, contra o que a gente chama de fascismo. Eu não tenho a menor dúvida de chamar de projeto fascista, assim, embora reconheça que há discussões sobre isso, mas assim, existe esse movimento de centro contra a extrema-direita, né? Então o centro vem se agregar à esquerda. Exatamente. A gente teve um movimento interessante também do Carlos Moisés, né, atual governador. Depois de quase um ano sem partido, ele se filiou ao Republicanos. Mas o que você acha? Ele deve pegar mais leve no bolsonarismo dele? Porque ele foi eleito
exatamente na esteira do bolsonarismo, assim como Ratinho Júnior, lá no Paraná, e depois ele fez um governo menos fascista, um governo menos genocida, um governo menos horroroso que o do Bolsonaro. Você acha que ele tem chance de continuar lá no centro administrativo Cacildo Maldaner? Nós não temos um palácio, temos um centro administrativo, acho bom. Legal. Mas a gente tem a casa da agronômica, que é a casa do governador, né? Funciona meio separado ali, mas tem a casa do governador. As despesas dele, né? Conta de luz, papel higiênico. Mas eu não tenho nada muito contra isso, não. Enfim, acho que esse é um bom tema. É um bom tema para um outro episódio. Pensei nisso agora. O Moisés, eu acho que foi um bom governo, né? Acho que o catarinense deu a sorte grande aí, que elegeu um bolsonarista aí, mirou no peito e errou. E porque o Carlos Moisés foi um bom governador, né? Claro, com limites e tal. E o fato dele ter sido um bom governador, eu discuto muito isso em algumas rodinhas de amigos, faz com que a gente meio que empurre ele para a esquerda, diga assim, não, ele está fazendo um movimento de esquerda, não sei o quê, porque ele recebeu sem terra, ele recebeu pessoas transexuais, né? Logo no começo do governo ali, isso revoltou a base bolsonarista. Mas o Moisés não é de esquerda, né? O Moisés é uma pessoa de centro-direita, conservadora, religiosa e tal. Então, acho que ele tem... Eu acho que isso é um aspecto curioso da personalidade dele, assim. O governo dele fez com que a gente pensasse outra coisa, muito essa rejeição ao bolsonarismo que ele tem. É claro que ele não vai rejeitar o bolsonarismo de verdade, porque isso em Santa Catarina implicaria em muitas perdas de voto, e acho que ele nem pensa em rejeitar muito o Bolsonaro. Mas esse movimento que ele fez para ir para um partido menor, de tentar angariar o máximo de apoio possível, né? Ele queria apoio de todos os lados ali, foi uma coisa que ele conseguiu na condição de governador. Ele conseguiu apoio até do PT, na Alesc, por exemplo. Eu acho que o apoio pontual, né? Não como base de governo, mas ele conseguiu o apoio pontual do PT na Alesc. E ele queria e Santa Catarina tem duas grandes forças, né? O MDB e o PP. Então, e claro que isso se dilui em outros partidos e tal, mas basicamente é isso. Então ele quer o apoio de todas essas figuras, e ele foi para um partido pequeno, que é o Republicanos, um partido pequeno, mas em ascensão, né? E aí as chances dele aí, eu acho que se ele tiver certo, ele vai poder jogar bastante na nossa cara, porque vai ser muito difícil, até por uma rejeição que ele tem junto ao povo, assim, vai ficar muito difícil para ele. Ao mesmo tempo, ele faz esse governo que está distribuindo dinheiro e tal, né? Então, acho que a eleição em Santa Catarina é uma das maiores incógnitas que a gente já viveu, assim. Não tem... Essa semana saiu uma pesquisa e eu falei que a pesquisa só confirma o que todo mundo que olha o cenário observa, né? Tá uma bagunça, ninguém sabe quem vai ganhar. Eu vi uma pesquisa do SC em Pauta, que o SC em Pauta fez. Isso, essa mesmo que eu tô falando. E o grande vencedor era o não sabe, né? Não sabe, não faço ideia. 65% das pessoas não tinham ideia de quem elas votariam ainda para governo. E a gente tem outros nomes também correndo aí, né? Falando em apoio do Bolsonaro, tem o candidato do partido dele, o pré-candidato do partido dele, que é o Jorginho Melo, né? O senador do PL, Partido Liberal. Tem o Jean Loureiro, que eu acho que você não curte muito, mas tem um... Você acha que ele tem chance de emplacar uma candidatura? Acho que tem, acho que ele é um bom... Eu acho que, claro, que é o que a gente está falando, né? A eleição está totalmente aberta, mas se ele, na condição de prefeito de Florianópolis, que é um nome que já é naturalmente estadualizado, ele tem um bom índice de aprovação em Florianópolis, e ele tem essa coisa que o catarinense gosta, né? Ele não é ideológico, assim, na postura dele, ele foi pró-vacina, ele tomou os devidos cuidados ali na pandemia. Eu acho que ele tem boas chances de crescer, sim, nessa disputa. O Bolsonaro já disse quem que ele apoia aqui no estado? Será que naturalmente vai ser o Jorginho Melo? Eu acho que vai ser o Jorginho Melo. O Jorginho Melo é o bolsonarista orgulhoso, né? Embora vários outros queiram ser meio bolsonaristas também. E o Bolsonaro, ele fica meio em cima do muro, assim. Eu acho que ele vai apoiar o Jorginho Melo,
mas ele vai ficar tentando meio que distribuir o apoio dele para todo mundo que quiser, eu acho. Tem muito Bolsonaro para todo mundo mesmo, né? Baixando um pouco mais para o Rio Grande do Sul, mais indefinição ainda, né? Lá a gente tem o Eduardo Leite, que perdeu as prévias aí por Dória para ser presidente da nação, do PSDB, mas ainda não desistiu disso, ele pode mudar de partido ainda para concorrer à presidência da República, né? Ele tem um compromisso de não se reeleger, ele já falou isso, ele está nos Estados Unidos agora, ele deu falou num congresso, alguma coisa assim, ele falou que tem esse compromisso de não se reeleger, né? Ainda estuda ser presidente e está sendo cortejado, palavra bonita, cortejado pelo PSD. E falando do apoio do presidente Bolsonaro, a gente tem duas pessoas disputando lá no Rio Grande do Sul o apoio dele, que é o ministro do Trabalho, o Onyx Lorenzoni, que se filiou ao PL também, o partido do presidente, antes ele era do DEM, e a gente tem a musa da CPI, que é o Heinz, que está concorrendo aí, que ele quer também o governo do Rio Grande do Sul, e também está sendo cotado para ser ministro da Agricultura no lugar da Tereza Cristina, que vai sair ao Senado do Mato Grosso do Sul, outro estado do sul do Brasil, aí, como você sabe. Cenário embaralhadíssimo lá no Rio Grande do Sul também, e eles não gostam de reeleição, Eduardo Leite já sabe disso. Será que eles vão do quê, hein? Eles vão do quê lá naquele estado do Rio Grande do Sul? Tem outras pessoas aqui que eu anotei também, ó. Tem para todos os gostos. Tem o Edgar Preto, que é deputado estadual, pelo PT, também é pré-candidato lá. Tem o Pedro Ruas, do PSOL, que é vereador em Porto Alegre. E tem disputa apertada aqui para o Palácio Piratini. Meu Deus. O candidato do PSB, tu falou? O candidato do PSB, acho que ele é um candidato que está correndo mais ou menos bem por lá. Não sei se tá aí. Qual candidato? Eu não sei o nome dele. Do PSB. Não apareceu nas minhas pesquisas. PSB Rio Grande do Sul. Eu tô acompanhando pouco, né? A gente está começando a falar agora das eleições, eu estou acompanhando pouco o Rio Grande do Sul, mas eu tenho dois destaques. Primeiro que o Rio Grande do Sul ele tem uma história maravilhosa aí sobre da esquerda, né? Da esquerda nacional e mundial, né? O fórum, como é que era o nome do fórum? Fórum Econômico Mundial? Não, era o Fórum Social Mundial, justamente. Fórum que era Social Mundial. A oposição, ele era um negócio que vinha gente do mundo todo ali, porque ele era justamente... Você foi lá? Não, nunca fui, era meu sonho ir, mas eu nunca pude ir eu era muito novinho e depois ele foi miando, né? Foi acabando. Mas, assim, era um grande evento, assim, que chamava a atenção do mundo da esquerda, né? E o Rio Grande do Sul tem essa história muito bonita da esquerda, da esquerda do final dos anos 90, do começo dos anos 2000 ali, e até nos anos 80, com o Brizola, né? Até tem o Brizola, tem uma rica história ali do Brizola, tem uma rica história do PT, né? Com o Lívio Dutra, né? Vários outros nomes ali que o Rio Grande do Sul era um exemplo. A gente mirava o Rio Grande do Sul por causa dessa história esquerda, e isso murchou, né? Murchou de maneira espantosa, assim. E aí chama a atenção que a esquerda não tem uma candidatura forte por lá, mesmo nesse cenário fragmentado, né? O que aconteceu com o Rio Grande do Sul? Os gaúchos estão de sacanagem. E a Manu ela concorreu a Manu, né, do PCdoB, que foi candidata a vice do Haddad. Ela concorreu à prefeitura, foi uma candidatura forte, assim, né? É uma pessoa com capital político, mas ela não está aparecendo agora nessa. Ela poderia disputar a eleição para o governo, mas isso não está aparecendo. Enfim, é só o meu destaque que é lamentável essa ausência da esquerda. Assim, acho que o que chama atenção no Sul é como a esquerda, né, a exceção do Rio Grande do Sul num passado até recente, como a esquerda não consegue se consolidar com grandes projetos. Assim, é claro que isso não é exclusividade do Sul, mas aqui realmente chama atenção como a gente nunca consegue. O governo de Santa Catarina sempre foi ocupado por lideranças no máximo de centro. Isso também tem empurrado os governadores de Santa Catarina para o centro, né? Nunca são de muita extrema direita, eles sempre estão mais ou menos no centro,
sempre dialoga muito bem com todo mundo. Eu acho que um pouco por essa característica aí do Estado, a gente não elege gente de esquerda, mas o governador tem que ser equilibradinho, assim. E o outro destaque é como a eleição, como a não reeleição do Eduardo Leite, como ele disse que não vai ser candidato, bagunça um pouco o cenário nacional, né? Porque ele, querendo ou não, ele é um nome que tem ali. Foi bastante trabalhado ali nas prévias do PSDB, então ele pode ser um nome forte na disputa para a eleição presidencial. E quando eu digo forte, não estou dizendo que ele vai ganhar, vai disputar nas cabeças, mas vai concorrer, vai ter os seus milhõezinhos de votos ali, né? Então acho que é um fator a ser observado também. Não é uma terceira via, mas vai roubar votos do centro-direita, direita, você acha? Com certeza. Bem, começamos assim, então, nossa cobertura das eleições aqui no Surrealista. Espero que a gente tenha boas notícias para dar, pelo menos no campo progressista aqui nos próximos meses, né? A gente vai falar mais sobre isso, né? A gente não lidou nada com muita profundidade aqui, quis falar dos movimentos ali, né? Acho que um movimento interessante dessas lideranças de centro se aliando com a esquerda contra o bolsonarismo, como é o Dário e o Requião, acho que são movimentos importantes de se observar, movimentos relevantes para o sul do país. Perfeito. Temos estreia, voltamos a falar de política sempre nas próximas edições do Surrealista. Hoje temos estreia do Vale Cultura. Vale Cultura é um quadro com dicas culturais aqui no Surrealista para dar uma aliviada na tensão. Vale Cultura, nem sei se existe ainda esse projeto, mas foi um projeto do governo Dilma, não foi? Acho que foi. R$50 lá dos empregadores para os empregados, que eu achei uma coisa bem louvável, bem interessante, porque dentro do orçamento das famílias nunca sobra dinheiro para a cultura, né? Uhum. É horrível isso. Infelizmente, não foi um projeto que se tornou mega popular, né? Mas eu acho que era um projeto que, além de dar oportunidade para as pessoas, né, de terem esse acesso mais fácil, de esse consumo e tal, ele movimenta o mercado, né? Imagina, né, todo cidadão brasileiro podendo, e se isso se tornasse de fato a prática, ele ia comprar um livro. Então, o mercado de livros, por exemplo, ia aumentar, né, sei lá, em 100 milhões. Né? Muito, então, ia aumentar muito. De compras a mais seria um grande ganho aí. Mas aqui no Surrealista ele vai pegar. Esse nome vai pegar, vai ser um sucesso, é o Vale Cultura. Vamos começar com o seu Vale Cultura. Se as pessoas tivessem um dinheirinho aí para gastar, você recomenda que elas gastassem com que tipo de cultura? Olha só, elas nem precisam gastar dinheiro. Se elas são de Joinville ou da região próxima que quiserem visitar Joinville, no sábado, 19 agora, às 15 horas, no Museu de Arte de Joinville, vai ter o lançamento do livro de um amigo meu, o Eduardo Silveira, Fofocas, Textos sobre Língua, Literatura e Poder. Então, o Eduardo ali faz um compilado de textos ali. Ele fala ali do conceito de fofoca um pouco, né? Eu li a introdução, achei bem legal. O Eduardo escreve muito bem. Vai ter distribuição gratuita, se não me engano, no dia, tá, gente? Não cheguem lá querendo pegar o livro da mão do Eduardo e sair correndo. Eu acho que vai ter distribuição gratuita. Se não tiver, você abre o bolso lá e compra, ou pede para ele ler um pedacinho para você. Mas são textos que falam de política. Então, achei muito interessante esse projetinho novo. A capa aqui tá bem legal. Onde que vai ser esse vai ser no Museu de Arte de Joinville. No sábado, 19 agora, que é às 15 horas. Das 15 às 16h30. E tem uma capa ali que me lembrou muito meu ídolo, que voltando a falar do Rio Grande do Sul, também o meu ídolo ali é Luiz Fernando Veríssimo. Então, acho que o meu livro favorito é do pai dele, né? O Érico Veríssimo, que é o Incidente em Antares, mas cresci lendo o filho e foi maravilhoso. Me lembrou a capa, estou olhando a capa aqui, me lembrou um pouquinho, e eu acho que esse livro do Eduardo vai ser um grande lançamento do ano na literatura joinvilense e catarinense também. Então, acho que... Fala para mim quem é Eduardo Silveira, seu primo?
Não. É coincidência, coincidência. Eu nem sei se eu conheço ele, tive grandes papos com ele pessoalmente, acho que a gente já se viu, já se cumprimentou, mas conheço aqui das redes sociais da cidade. É, eu não tenho muita informação sobre ele, não. Eu sei que ele escreve aí há bastante tempo, já li algumas coisinhas e eu acho bem legal o que ele escreve. Mas não temos parentesco, não. Muito bom, um lançamento de livro é sempre uma boa notícia. Vamos incentivar isso. No meu Vale Cultura dessa semana, você tem que ter um pouquinho mais de dinheiro. Não sei quanto que é o livro do Eduardo, mas aqui é um show do Alceu Valença, o show Anunciação, que vai ser lá em Balneário Camboriú, aqui 100 quilômetros de Joinville, 120, né? Nem sei, Ah, mas por aí, né? Por por aí. aí, né? Também é sábado, dia 19, lá no Speedway Music Park. Ele vai cantar Frevo, ele vai cantar La Belle de Jour, ele vai cantar Tropicana, ele vai cantar Anunciação, claro. Os preços começam com R$ 130, pista, vão até R$ 440 no camarote backstage. Meu Deus do céu. Como tá difícil consumir coisas nesse país, né? Se você quiser comprar os ingressos, vai lá no blueticket.com.br. blueticket.com.br. Eu iria muito, muito, porque eu gosto muito do Alceu Valença, mas eu tenho medo de pegar a estrada. Olha só. Tu tem medo de Morro de pegar a medo de pegar a estrada por estrada. causa Eu do tenho medo preço de da pegar a estrada. gasolina. E, Tenho medo do preço da gasolina também. na verdade, esse, para quem é de outras regiões, esse vai ser o maior custo aí. Chegar no 130, que é o ingresso, é barato em relação ao que você vai gastar de gasolina aí na estrada. Ah, lembrando que tem Mas, meia, né? Quem quiser pagar meia, pode ser estudante, pode ser e também doador de sangue. Doador de sangue também mas paga meia entrada. e as pessoas podem rachar aí o translado também, né? Ah, pegar um É, BlaBlaCar, uma van, alguma coisa tem um assim, monte de né? coisa assim. Acho que a dica maravilhosa aí do show do Alceu, que é um dos grandes músicos do país, né? A gente olha pouco Estou falando do norte aqui, não no sentido de misturar norte com nordeste, estou falando do ponto de vista do sul, ao olhar para o norte. A gente olha pouco para o norte, assim, mas é uma cultura gigante, né? Que a gente aproveita pouco, assim. Eu estava vendo ali, um pouco antes da gente começar o programa, eu estava vendo uma dica sobre Alagoas. E eu falei, cara, por que que todo brasileiro não conhece Alagoas, né? Claro que porque é uma população empobrecida e tal, mas mesmo a classe média que pode ir, não conhece as Alagoas, que é um estado maravilhoso. Eu também não conheço, assim, mas pelo que eu já vi, já li, é um estado maravilhoso, assim. Então, como a gente não gasta dinheiro conosco, né? Os alagoanos deviam vir para o sul para conhecer aqui, a gente deveria ir para Alagoas, a gente conhece pouco e tal. E que bom que vai ter o show do Alceu aqui, para os catarinenses serem um pouco contaminados pelo, por, essa, por esse grande artista, essa grande Pois obra é. da cultura brasileira. Mas eu tinha mais uma coisa para falar, tava falando. Bom, enfiei outro assunto no meio e acabei Escapou. esquecendo. Não faz mal. Escapou. Depois você volta a É. falar disso. Vai lembrando aí. Agora temos o troféu surrealista. O troféu surrealista, para quem está ouvindo a primeira vez o podcast, a gente premia aqui as coisas mais bizarras da semana agora, as pessoas bizarras ou as coisas bizarras, acontecimentos bizarros, enfim, coisas que a gente não está muito de acordo, mas que acontece aqui no sul do país. Posso começar? Fica à vontade. Meu troféu surrealista essa semana vai para o ex-vereador de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Walter Nagelstein. O Walter, ele foi condenado por racismo, porque em 2020 ele criticou a eleição de vereadores negros lá em Porto Alegre. Ele foi condenado a 2 anos de reclusão, mas, como tudo nesse país, você pode substituir também por serviços voluntários e uma multa de 20 salários mínimos. Ele disse coisas bizarras, mas ele disse no sentido de que os vereadores negros não tinham tradição política e tinham pouca qualificação formal. Ele falou isso num grupo de WhatsApp. Vamos aqui, meu troféu vai para o Walter então, mas vamos aqui pedir para as pessoas não serem criminosas também nos grupos de amigos delas, né? Porque não importa onde você comete o crime, ele continua sendo um crime, mesmo que seja num grupo restrito de amigos. Alguma coisa vai vazar, alguma coisa desse tipo. A gente teve o Arthur Duval, agora recentemente, sendo
pego também numa conduta abominável dele. Gente, vamos nos restringir aí ao pensamento só, às vezes, porque no pensamento a gente pode corrigir ainda, né? Você pode ser, às vezes você está tendo um pensamento racista, você se corrige e não alastra isso. Você pode aprender alguma coisa desse tipo, mas expor isso para os seus amigos também é crime, também é uma conduta indesejável, né? Eu acho que é muito importante a gente ir fazendo um trabalho que ele pode ser lento, né? Principalmente em grupos de homens ali, tem muito essa questão, as mulheres falam bastante disso, que dentro dos grupos de homens se fala muita bobagem, assim. A minha experiência é que existe isso de fato, mas que há grupos e grupos e você pode fazendo tanto um trabalho de educação quanto um trabalho de isolamento desses grupos, né? Você não precisa ficar no seu grupo de amigos escroto a vida toda, assim. Você pode tanto sair do grupo, se você vê que não tem jeito, quanto fazer um trabalho ali de conscientização ali, de não rir de uma piada, corrigir outra, né? E chamar atenção de um jeito, às vezes brincando, às vezes falando sério, mas que você vai tornando seu grupo de amigos mais legal aí, mais não, claro, não estou falando de escrotidão que nem a desse ex-vereador aí, ex-vereador, né? Ex-vereador, hoje ele É, preside a é, Previdência lá de Porto Alegre. que vai para o inferno também, desgraça. Mas assim, claro que, né, nós estamos falando de coisas desse nível, mas eu achei boa a dica do Carlos aí. Não seja escroto no seu grupo também, porque tem muita gente que tem essa postura, né? Você é legal em público, nas redes sociais, mas acaba se permitindo em certos grupos ser meio Pois escrotinho. é, Então, evita principalmente isso esses também. políticos, né? Porque sempre que quando alguma coisa estoura assim, eles falam assim: ah, mas eu estava num grupo de amigos, era uma conversa reservada, quer dizer que reservadamente você pode Você ser não um bosta babaca. ali também, né? É, Exatamente. vamos E começar isso. assuma a consequência de que se vazou, né? Assuma as consequências aí. Assuma as consequências. E o seu troféu vai para. Meu troféu, bom, ele vai, só para dizer que tem que ir para alguém, ele vai para o governador Carlos Moisés, porque ele retirou a obrigatoriedade do uso de máscaras, né? Embora eu compreenda o argumento de que isso já estava na prática, já existia, as pessoas já não estavam mais usando tanta máscara e tal, estavam. Eu acho que a retirada da obrigatoriedade acaba formando assim um incentivo para tu tirar mais cedo, né? Então, às vezes a gente usava em alguns lugares um pouco pela obrigação, assim, um pouco para não ser constrangedor e tal. Não estou falando de mim, estou falando de algumas pessoas. Então, mas querendo ou não, aquilo funcionava, assim, colocava na porta do mercado, entrava. Isso, querendo ou não, as máscaras salvaram milhões e milhões de vidas, né? Mais do que a vacina, só que a gente não tem como fazer a medição. Mas enquanto não existia vacina ainda, a gente estava de máscara tentando levar a nossa vida o máximo que podia. E eu acho que eles são meio mal agradecidos, assim, em relação à máscara. E eu acho que o incentivo poderia continuar a ser dado. O prefeito Adriano insistiu muito, outros prefeitos aqui de Santa Catarina, prefeito Adriano de Joinville, tá, gente? Outros prefeitos de Santa Catarina insistiram, chegaram a fazer decreto para desobrigar o uso de máscaras e tal. E isso acabou levando o governador, essa pressão política acabou levando o governador, que também não é grande exemplo em relação a isso, a desobrigar as máscaras. Sim, mas eu acho que ainda tem criança que não está vacinada, tem muita criança que não está vacinada, tem gente que não está vacinada, tem. E querendo ou não, a vacina ela te protege da gravidade da doença, mas a gente tem que continuar tomando outros cuidados. Assim, acho que a gente ainda não tinha chegado no patamar para desobrigá-lo. E eu não estou falando aqui que a gente deveria dar um chute na bunda de alguém que não estivesse usando máscara na rua. Acho que estaria tudo bem a gente não ser mais tão exigente, mas a gente não precisa fazer nenhum desincentivo, né? A gente não precisa trabalhar para as pessoas não usarem. Então, a gente poderia ser até conivente com quem não usar, sei lá, no escritório lá ficou de saco cheio, tirou um pouco e tal. Isso a gente viu muito acontecer nos escritórios, né? As pessoas não necessariamente usam o tempo todo, mas a gente não precisa desincentivar. Então fica a minha crítica aí.
essa desobrigação, que foi muito celebrada, e eu não sei para que celebrar também, sou contra a celebração de tirar a máscara, e o meu incentivo para que você continue usando máscara, especialmente, por favor, em local fechado, porque o grande fator de transmissão é o local fechado, onde o ar está ali preso, você está respirando o ar que outras pessoas soltaram, e aí esse é o maior risco de contaminação. Então, no ônibus, eventualmente em algum lugar mais fechado, mais aglomerado, você continua usando. E acho que nessas horas agora não é hora de ouvir política, é hora de ouvir especialista, né? Se eles estão recomendando continuar usando as máscaras, a gente continua. E também não quero ser confundido com bolsonarista, então continuarei usando máscaras, porque acabou como tudo nesse país, acabou virando uma bandeira política de alguma forma também. É verdade. Terminou? Acabou por hoje? Por mim tá bom. Não vamos mais encher o saco das pessoas, porque tempo é precioso, vamos deixar as pessoas... As pessoas estão sujando mais louça para poder lavar mais louça para acabar de ouvir o podcast, né? Exatamente, não vamos deixar isso acontecer pelo bem do planeta e pelo bem das pessoas também. Felipe Silveira, foi um prazer estar aqui com você hoje. Sentimos falta da Amanda, mas semana que vem ela está aqui. Semana que vem ela volta, vai falar sozinha o episódio inteiro para compensar essa ausência muito sentida. Amanda. Beleza, suas palavras finais. Não, é isso, um abraço a todos, boa semana, aproveitem esse frio, que não é muito frio, hoje eu sofri para dormir aqui, porque a gente pensa que tá frio, mas não tá. Então, um abraço a todos, se cuidem, usem máscara sempre que possível, levem a vida numa boa, bebam bastante água, sorriam e aproveitem o sabor das comidas maravilhosas que a gente tem acesso, porque isso é um grande prazer que eu tenho na vida. Às vezes eu tô comendo e penso, cara, isso aqui é muito gostoso. Se eu fosse um outro tipo de animal, ou se estivesse em outra dimensão, não sentiria esse sabor aí. Isso seria uma perda muito grande para minha vida. Então muito aproveitem o sabor das coisas. Muito bom isso, aproveitar o sabor das coisas. Eu vou pegar essa... Lembra disso hoje no almoço, vai ser bom. Vou levar para mim. Vou parar de me entupir de café e vou apreciar também o sabor do café agora. Quando a gente toma muito, não consegue apreciar. Gente, um abraço para quem ficou até aqui. O episódio de hoje teve a produção de Carlos Henrique Braga e Felipe Silveira, e vai ter edição também de Felipe Silveira, excepcionalmente. A gente se encontra toda semana nos tocadores de podcast e também nas redes sociais, no Instagram e no Twitter. Procure @surrealista ou realista sul, dependendo da sua rede. Até a próxima. Valeu, um abraço.